Fala pessoal, beleza? Hoje a aula vai ser bem interessante e bem curta. Eu vou ensinar como medir a sua largada no kart shifter, ou KZ, seja lá como vocês queiram chamar, usando a telemetria. Muita gente não sabe que é possível medir isso, mas na verdade é sim possível e muito importante você medir isso para entender, principalmente no seu piloto ou você, se você está falhando no início da largada, ali saindo do zero, né? Ou se você está falhando na segunda fase, né? Que é já nas trocas de marcha, subindo ali a velocidade. Então, eu peguei algumas largadas, alguns testes de largada para poder mostrar para vocês como que a gente monta o nosso layout para estar medindo quanto tempo o piloto gasta ali na largada, né? E o tempo vai ser o nosso ponto-chave. Quantos segundos o piloto sai de zero até uma certa velocidade e comparado com o outro piloto, né? Lembrando que normalmente ali de 0 a 100, menos do que 3 segundos é bom. Porém, eu já vi largadas mais rápidas e mais lentas do que isso, que também foram boas. Depende muito da pista, inclinação, posição que o piloto está largando, tá? Mas lembra que isso é sempre um dado comparativo. Você comparado com outros pilotos. Não é porque você está fazendo uma largada ali de 3,2 segundos que é uma largada ruim, tá? Pode ser que você está fazendo 3,2 segundos porque a pista aquele dia está bem suja, ou porque o seu pneu está ruim, ou então porque você está numa subida e realmente demora mais um pouco para crescer a velocidade, né? Então, tudo isso depende, sempre é um valor comparativo, tá? Então vamos lá, eu vou abrir aqui o meu Race Studio 3 para vocês. Aqui eu tô na pista do Speed Sports, né? Então, todo fim de treino, o piloto treinava uma largada aqui na reta oposta. A primeira coisa que você tem que fazer quando você abrir a volta, você vai estar na melhor volta, é ir até a volta de box aqui, ó, e pegar quando o piloto parou no box. Então, quando você abre essa volta, você vai ver que o piloto passou aqui na linha de chegada e parou no box. Só que nesse meio tempo, ele parou aqui para fazer uma largada. Normalmente, o seu Race Studio 3 vai estar nesse modo de distância. Então, você vai ver que aqui aconteceu a largada dele, ó, nesse ponto aqui, mas você não consegue muito medir o que está acontecendo aqui. O que você tem que vir e fazer, se eu subir aqui a velocidade, ó, você vê que você não consegue achar muito o ponto dele porque está por distância. Então o que você tem que vir fazer é colocar por tempo. Você colocando por tempo, você vê que você pega todo o tempo que ele está parado. Ó. A distância dele é a mesma, né? Porque ele não se moveu ali na pista, mas você pega esse tempo que ele ficou parado. Então a partir do momento que a velocidade sobe, é o tempo que ele fez a largada, tá? Então aqui você consegue medir várias coisas. Você consegue medir as rampas de rotação, como que ele fez, tá? Para acelerar. Você consegue medir quanto tempo ele ficou parado. Você consegue medir quando ele colocou a primeira, ó, que é quando ele dá essa agarrada aqui. Isso, e essa descida de rotação aqui, ó, é quando o clutch, ele, no caso a embreagem, né, ela engata um pouco e faz com que a rotação do motor caia. Então o que ele fez aqui, esse piloto? Ele colocou primeiro aqui nesse momento, segurou a aceleração, achou o ponto da embreagem, puxou de novo e depois ele largou. Então, assim, um piloto que está aprendendo ali ainda a fazer as largadas, né? Eu vou te ensinar como que a gente mede esse ponto. Não vamos medir olhando a velocidade, tá? Porque muitas vezes o piloto tem ele distraciona um pouquinho, então com a velocidade a gente não consegue só medir isso, a gente tem que colocar um acelerômetro aqui, ó. Vamos colocar o acelerômetro pelo GPS. Serve também você colocar esse acelerômetro Z aqui, tá, ó. Qualquer um dos dois vai servir para você estar fazendo essa medição. O acelerômetro Z ele é um pouco mais preciso, mas nem todos os microns têm. Então eu vou usar esse daqui, o que você vai fazer? Você vai colocar o acelerômetro, então já dá para ver aqui, né? Assim que o acelerômetro sobe, você sabe que a largada aconteceu. Se quiser deixar mais exato aqui, ó, você pega a velocidade aqui, ó, igual eu peguei aqui do lado esquerdo, ó, e sobe ela e alinha ela com o acelerômetro. Então, tá vendo? Na hora que o acelerômetro subiu, é o momento que o piloto fez a largada. Então, o que a gente vai fazer? Como é que a gente mede esse tempo, tá? Nós vamos pegar aqui a ferramenta de delta, clicar aqui no delta, você já vai ver a primeira aqui, ó, base 29,97. Guarda esse valor, tá? É muito comum alguns Race Studios, depois de atualização, não tá fazendo esse cálculo automático de deltas. Eu ponho o delta aqui, tá vendo? Ele não tá fazendo o cálculo para mim, ó, tá vendo? Não tá botando o delta aqui. Então eu vou guardar esse valor, 29,97, e vou daqui de 0, ó, ele tava no 0 km por hora, né, ali em cima, aqui se você consegue ver, e vamos até o 100, ó. Quando ficar ali em cima 100, entre parênteses 100, ó, entre colchetes aqui 100, né, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar na ferramenta de delta de novo. Então lembra, 29,9. Vamos clicar na ferramenta de delta de novo, 33,85. Então essa foi uma largada de 2,9 segundos. Uma largada boa, tá? Eu consigo ver aqui também quanto ele segurou a primeira marcha, quanto tempo qual foi as trocas de marcha dele, 14,6 muito boa, 14,5 muito boa e depois 14,7 um pouquinho tarde, tá? Mas não foi tão ruim. Isso aqui eu julgaria uma largada ok, tá? Uma largada boa.
Então, assim, basicamente, nosso passo a passo. Acha a volta que ele fez a largada, coloca aqui por tempo, coloca o acelerômetro e mede de 0 a 100. Ah, Lucas, a minha largada é muito curta, eu não consigo chegar a 100 por hora. 0 a 60 é outra medição muito comum. Então, sair daqui de 0 a 60. A 60 é bom, só que você não vê todas as fases. Normalmente você só vê a primeira e a segunda marcha. Você não vê a terceira e a quarta. Então, é bom olhar de 0 a 60? É, dependendo da pista, né? Se a sua pista largada for até a quarta marcha e você só tá treinando até a segunda, terceira, você tá treinando errado. Se você larga e pega uma reta longa até quarta, quinta marcha, você tem que fazer a sua largada onde você vai colocar a quarta, quinta marcha. Não treina a largada entrando no box e coloca só a primeira marcha. Não é suficiente, tá? Você vai estar treinando só a primeira fase, não vai estar treinando a segunda fase. Então, basicamente é isso. De 0 a 60, um tempo bom é 1.8 segundos. Então, vamos medir aqui, ó, de 0 a 60, era 29.9, né? 31.8. Então, a gente sabe que foi aí 1.9 segundos. Já não foi aquele 1.8 que eu falei. Então, a primeira fase dele já não foi tão boa igual a segunda, né? Mas basicamente é assim que a gente mede. Então, vou ensinar agora a fazer uma medição comparativa, tá? Eu vou fechar aqui esse piloto e vou abrir ambos os pilotos na final agora, tá? Vou abrir dois pilotos aqui, ó, na largada da final. Ó. Vamos pegar a volta aqui de largada, né? Dar um zoom para trás aqui, ó. Então, basicamente, todos esses dados aqui, ó, tá vendo? Eles esquentando o pneu aqui e tudo. E deixa eu colocar outra cor aqui, né? Vou colocar verde o Ardiles e vermelho o Irwin. Ah, Lucas, tá uma bagunça. O que que eu faço? Alinha as voltas, tá? O que você tem que fazer é segurar Ctrl e alinhar aqui, ó. Tá vendo? Já tô encontrando aqui o ponto de saída, ó. Então vamos dar um zoom aqui agora para alinhar um pouquinho mais. Ó, vamos lá. Bom, de cara aí já dá para vocês verem quem largou melhor, né? Olhando aqui pelo tempo, né? Você consegue ver que o vermelho, que é o Irwin, fez uma largada muito melhor do que o verde. Vou dar um pouco mais de zoom para alinhar um pouco mais, ó. Ó. Então vamos lá. Saindo do ponto de saída, foi um pouco melhor o Ardiles, você vê aqui no verde, né? O acelerômetro subiu e a velocidade do Ardiles começou a se mover. Porém, quem teve o maior estilingue ali, né, foi o Irwin. Então, de cara, você já consegue ver aqui na rampa do vermelho, ó, muito melhor que a do verde. Então, vamos medir aqui os dois, né? De 0 a... Não chegou a 100 por hora, tá? Então, de 0 a 60, ó, vamos medir. De 0 a 60 o vermelho, ó, foi 1,029 até 1,047. Então, foi 1.8 segundos aí, né? Agora, o Ardiles de 0 a 60, ó, lembra, 1,29 até 1,51, foi 2.2 segundos. Então, assim, dá para ver aí já a diferença entre os dois pilotos, né? Como que um cresceu em relação ao outro, ambos largando na mesma corrida. Então, esse é o tipo de comparação que você tem que fazer quando você estiver treinando o seu piloto, e você tem que entender, ele falhou na primeira ou na segunda fase? Aqui de cara a gente consegue ver que o Ardiles, ele falhou na primeira fase. Ele falhou saindo do lugar, ó, você vê que a rotação dele caiu demais, tá vendo? 10 mil, enquanto a do Irwin ficou um pouco mais alta. Então, nesse momento aqui, ó, exatamente onde está o meu cursor, você vê que o Irwin teve uma aceleração mais forte, justamente porque ele manteve o giro um pouco mais alto. E isso aqui é muito no clutch release, tá? Não só isso, como o Irwin passou a primeira marcha para a segunda antes do que o Ardiles. O Ardiles segurou a primeira marcha mais tempo. Então, olhando isso aqui, eu já consigo falar, olha, você soltou o clutch de maneira errada, aí você vai no vídeo e examina ali como que ele soltou a embreagem, né? E você também passou a primeira marcha muito tarde. Então você vê aqui no nível de detalhe que a gente está para poder estar avaliando uma largada, né? E é assim que vocês devem fazer. Lembra, passo a passo, abre a data, procura o ponto de saída, alinha o acelerômetro com a saída da velocidade, a rampa de velocidade, e também mede ali de 0 a 100 ou 0 a 60 e avalia os dados de rotação, tá? Basicamente é isso, eu espero que vocês tenham gostado, e se tiver alguma dúvida é só mandar aí no chat.